E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui hoje o dia diferente, comentando algumas notícias que estão permeando o Brasil nessas últimas semanas. Vamos começar assim algumas pelas mais importantes que eu acho mais interessantes. A gente tem a morte da Juliana Marins no Monte Rinjani, da Indonésia, um fato triste, mas que requer atenção, diz muito sobre as condições, né, sobre as quais nós vivemos hoje em dia no Brasil, do ponto de vista da nossa liderança, que tem questões muito relevantes em relação a isso. Mas talvez um dos temas mais importantes são relacionados às redes sociais. Tivemos uma decisão bem interessante, para não dizer outra coisa, do nosso Supremo Tribunal Federal a respeito das redes sociais. E hoje, ou ontem, e tem uma notícia no Google, perdão, na revista Oeste, sobre o Google, onde ele anuncia a possível restrição das suas operações no Brasil, tendo em vista essa decisão. Então, certamente é um fato bem relevante. Segundo a revista The Economist, o Rio de Janeiro foi considerado a melhor cidade no Brasil para se morar. Então, segura essa, todo mundo, a galera do RJ, vocês estão vivendo numa cidade maravilhosa, de fato é. Eu sou suspeito para falar, mas sem crime, sem problemas, uma cidade assim perfeita, quase um céu. Realmente só tem anjos aqui, né? A polícia pode trabalhar livremente, à vontade, fazendo assim a segurança do cidadão de forma perfeita, né? Não que a polícia não faça, porque ela tenta fazer o seu melhor trabalho, mas tem certos poderes que às vezes não ajudam muito, não é isso? E aí quem sabe do que eu estou falando já vai entender. A nossa querida deputada, é uma pessoa muito querida, Erika Hilton, né? Ela também está muito chateada porque ela não pôde participar da passeata LGBTQ que teve em São Paulo. Então ela está bem chateada com alguns comentários que foram feitos. Ela está se achando injustiçada. É realmente uma coisa bem complexa. Eu sinto muito por ela, né? Por toda a comunidade. Estendo aqui minhas simpatias a todos, viu? Acho que todos têm o direito de se libertar, né, de exercer a sua liberdade de expressão, mas tem um povo bem chateado com ela, né? E tem uma questão que eu acho muito importante aqui, que eu acho legal a gente começar o nosso dia de hoje com alguns temas, né, diferentes das notícias, mas esse aqui principalmente que são escolhas. E escolhas são coisas muito importantes nas nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida está indo por um determinado caminho, a gente fica um pouco inseguro do que está acontecendo, de como a coisa está andando. Às vezes a gente se encontra em caminhos mais escuros na vida e a gente sempre começa a apontar o dedo para fulano, ciclano e beltrano, aponta o dedo para os pais, para um trauma que eu tive, ou para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu irmão, ou então para o mundo. Pô, o mundo está contra mim, né? O mundo não está me entendendo. E assim, e a responsabilidade é sempre de terceiros, né? Sempre do outro. E a gente não pega essa responsabilidade pra gente. Claro, isso é bem mais fácil, né? É bem mais fácil você viver dessa forma, mas a gente esquece que escolhas implicam em responsabilidades. A gente esquece isso, né? Na nossa vida a gente acha que tudo pode, né? Tudo é válido, né? Desde que não seja criminoso, né? Desde que não seja ilícito. E não é bem assim. A responsabilidade do andamento das suas vidas, da minha vida, da vida de todos, é responsabilidade nossa. E a gente tem que pegar isso pra gente. Porque a única forma que existe de você tomar controle da sua própria vida é assim. É você assumir a responsabilidade sobre a direção da sua própria vida. E se você fizer isso, e você tiver uma boa mentalidade na hora de escolher qual a direção que ela vai tomar, fazer as escolhas certas, não as fáceis, as certas, certamente a sua vida vai melhorar. Certamente a sua vida vai começar a caminhar para um lugar que é mais positivo, mais claro, de aprendizado, de crescimento. E essas escolhas positivas, elas vão te levar a valores positivos. E se elas estiverem cada vez mais substanciadas em valores, como
honra, caráter, determinação, força de vontade, trabalho duro, sacrifício, certamente a sua vida vai melhorar. A sua vida vai caminhar para cima, a sua vida vai caminhar para frente, ela vai tomar um rumo melhor do que ela tem hoje em dia. Então, a gente tem que parar de terceirizar as nossas escolhas e os resultados das nossas vidas para o outro e absorver isso para a gente tomar domínio dessas escolhas, fazer boas escolhas frente a situações difíceis. É assim que se constrói caráter e é assim que se constrói uma vida positiva. Errar, todo mundo vai errar. A gente está aqui para isso. Ninguém aqui anda sobre as águas, muito menos eu. Mas a gente pode melhorar. E se todo dia a gente acordar de manhã com boas escolhas, certamente a nossa vida vai melhorar. Tendo em vista isso, Gustavo, tem mais alguma notícia que a gente esqueceu de colocar? Não, acho importante também de falar dessa questão do que eu te falei da Volkswagen, que eu acho legal o pessoal Meus saber. amigos, é verdade. Vocês sabiam que a Volkswagen vende mais salsicha do que carro? Eu tenho certeza que essa vocês não sabiam, viu? Essa não. Eles vendem mais salsicha do que carro. Por quê? E essa é bem interessante. Porque a Volkswagen, como. Essa é uma notícia de utilidade pública, claro. A Volkswagen, ela, como empresa, ela vende e monetiza, né, dentro. Aí vão ter uns que vão gostar, vão ter uns que não vão gostar. Ela monetiza essas vendas para dentro dos seus colaboradores na hora do almoço, na hora do jantar e tal, nos seus turnos de fábrica, e ela acaba vendendo mais do que carros. Então, agora, toda vez que você comprar um Volkswagen, se você estiver pensando em comprar um deles, de repente, quando você chegar no seu revendedor, for na concessionária, você já pede, né, algumas salsichas Já leva junto, no combo aí já já. leva no combo, é muito importante também, isso aí é bem legal, tá certo? Mas vamos começar aqui pela notícia séria, né, o STF. STF e as redes sociais. Bom, pessoal, basicamente, eu vou falar aqui de uma maneira mais célere, até para não entrar tanto dentro da tecnicalidade. Existe o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, todo mundo pode pesquisar, e o STF julgou esse artigo parcialmente inconstitucional, correto? Tendo em vista isso, existem várias alterações que são decorrentes, né, dessa declaração parcial de inconstitucionalidade. E, para resumir, basicamente, antigamente, o que acontecia? As redes sociais elas só eram obrigadas a retirar conteúdos do ar quando esses conteúdos eram ordenados por ou bloqueados por ordem judicial. Então, você tinha um processo legal, né, que é a regra do direito brasileiro, o devido processo legal, né? O direito brasileiro ele se rege por vários princípios e um desses princípios é esse, o devido processo legal. Então, para tudo existe um devido processo legal. Para você poder retirar alguma coisa do ar, você precisa do devido processo legal, que é infringir. Se eu estou pedindo para um amigo meu fazer alguma coisa que eu quero que ele faça sem a concordância expressa dele, eu não posso obrigar ele, nem ameaçar ele, ou eu não posso, nessa relação interpessoal de dois amigos, por exemplo, botar uma arma na cabeça dele e falar: meu amigo, olha só, você tem que fazer isso. Isso é crime, certo? Eu não posso simplesmente obrigar ele a fazer as coisas sem o devido processo legal. Quem tem esse poder de polícia é a justiça, é o poder judiciário como um todo. Tendo em vista isso, é a mesma coisa, né, nessa dinâmica para internet. Então, eu posso pedir uma rede social para remover algum conteúdo, mas ela pode se negar. Assim como meu amigo pode se negar a me emprestar o carro dele, entendeu? E para eu obrigar ele a me emprestar o carro ou para a rede social tirar, né, o post da internet, eu preciso do devido processo legal comprovando que existe uma ilegalidade ali para a justiça mandar essa pessoa fazer isso. Por isso que se você quebra uma ordem judicial, você incorre em crime. Ponto. Ou seja, antigamente era assim, né? Existia o devido processo legal e aí os conteúdos eram removidos da internet se fossem considerados criminosos ou ilegais ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. A partir de agora não é mais assim.
com essa declaração parcial de constitucionalidade desse artigo, basta uma notificação extrajudicial de intenção, e eu vou colocar dessa maneira mesmo, tá? E os críticos da internet fiquem à vontade, para ficar vago, porque é vago, e uma declaração de intenção. Por quê? Porque a rede social ela pode ser responsabilizada, tá? Antes da determinação da criminalidade ocorrida. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma definição muito vaga, e eu vou ler aqui para vocês o artigo, inclusive, que eu acho muito interessante a gente ler a notícia. Uma determinação muito vaga do que eles seriam determinados discursos ou a proteção da democracia, e com base em conceitos totalmente abstratos, é como se eu chegasse para um amigo meu e falasse assim, meu amigo, você me presta esse seu carro, por favor? Para quê? Não sei. Porque eu tô afim. Porque eu quero. Ou por causa de um motivo X. Não. Eu quero saber por quê, exatamente por quê. Você vai ajudar alguém? É uma urgência? Não. É uma coisa vaga. Enfim. Então, por causa de determinados conceitos, que eu vou entrar aqui com vocês, a rede social agora pode, né, ser responsabilizada por determinados tipos de conteúdo sem a determinada ordem judicial. Tá certo? Ela pode ser diretamente responsabilizada por causa do conteúdo. Então, vamos entender a diferença, galera, muito rápido aqui. Antes, eu vou lá e posto um conteúdo. Se alguém me denuncia, ou esse conteúdo fere algum critério legal, não de regra da plataforma, um critério legal, uma lei, né? No Código Penal, eu tenho o devido processo legal. Se eu for considerado culpado, eu vou sofrer as penas da lei, e a rede social também vai tirar o meu post, né, por ordem judicial. Beleza. Todo mundo concorda com isso, certo? A partir de agora não é mais assim, em tese, né, com essa decisão. A partir de agora, se a rede social ela tem que fiscalizar de forma preventiva e mais ou menos tentar encaixar ali o entendimento dela com o entendimento jurídico que foi criado por essa decisão, para tentar fazer o quê? Queimar, eliminar esses conteúdos antes que haja um processo. Porque se houver o processo, ela vai ser responsabilizada também por ter, entre aspas, permitido esse conteúdo no ar pelo tempo que foi. Então, assim, obviamente, eu vou ser bem sincero, eu sempre falo isso aqui em todos os podcasts, em todas as coisas que a gente coloca no ar. Eu não sou absolutamente fã dessas plataformas sociais, né? Eu acho que elas têm muitas questões que têm que ser revistas e são questões muito importantes. Entretanto, eu acho que esse tipo de marco regulatório, através de um julgamento e não pela voz do povo que elege os seus representantes no Congresso, é muito ruim. E nesse momento aqui, eu me vejo defendendo as redes sociais, defendendo o Google e as outras empresas de mídia, né, de internet, não a mídia clássica, por causa da nossa liberdade de expressão. Porque o que determina um discurso de ódio? O que determina um discurso antidemocrático? O que é isso? Né? O que é um discurso antidemocrático? Eu criticar o governo atual é um discurso antidemocrático? Isso não está muito bem definido em lei. Existem várias decisões que eu poderia, assim, fazer o esforço, né? Todos nós poderíamos fazer o esforço para poder entender o que elas significam, mas é muito difícil eu botar o dedo exatamente na determinação do que é esse conceito. Uma crítica é um discurso antidemocrático? Claro, apologia à violência é um absurdo, não é esse o caso aqui, mas é um discurso antidemocrático? É uma coisa que a gente vai ter que ver, e a gente vai ver agora na prática. E a liberdade de expressão ela vai cada vez mais se diminuindo em relação a isso. E tem muita gente que gosta, né? Tem muita gente que acha que só porque o seu lado favorito agora está no poder, acha que isso vai trazer uma benesse, né, para um lado determinado político. Só que
O jogo não funciona assim, o jogo político não funciona assim. E quando o Estado ele adquire poder, né, e elimina direitos, geralmente ele não os dá de volta. Então você aí que está assistindo, independentemente do lado que você esteja, presta bem atenção nisso, porque isso é uma questão muito importante e vai mexer com a estrutura aí na minha opinião, vai mexer muito com a estrutura da internet no Brasil nesses próximos 6 a 12 meses. E de duas uma, ou isso vai ser muito bem definido, ou isso vai se tornar um caos, né? Tanto é que já tem algumas notícias dizendo que o Google, né, já está pensando em restringir as suas operações no Brasil. Porque o Google é uma empresa que visa o lucro e eles não querem ser responsabilizados civilmente ou criminalmente à torta direita por bilhões e bilhões e bilhões de vídeos que são postados todo santo dia na internet, de todos os tipos de conteúdo. Tá certo? Então, assim, eu vou ler aqui rapidinho. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 26, hoje, que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. Após 6 sessões seguidas, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo estabelecia que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo ilegal. Foi por isso que o Twitter, por exemplo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, ele só pôde ser penalizado depois que ele se recusou a cumprir a ordem judicial. E aí o ministro pôde, devidamente, né, sancionar a retirada, né, ou a proibição, talvez, né, no caso, como foi, da operação no Twitter no Brasil. Mas antes, ele não poderia fazer isso. Ele teve que obrigar, ele teve que julgar e pedir para ser tirado. Após a recusa, ele pôde sancionar. Agora não é mais assim. Agora ele já pode sancionar direto a partir do momento que ele considera aquele conteúdo ilegal. Olha a quantidade de conteúdo que tem na internet, podendo ser interpretado da maneira que for. Você acha mesmo que dá para essas plataformas operarem? E se a gente não puder falar através da internet hoje em dia mais, você vai falar o quê? Através das grandes mídias? Através das 3 ou 4 maiores emissoras de TV? Que voz você tem nessas emissoras? Como é que você vai propagar a sua liberdade de expressão no mundo moderno que a gente vive hoje em dia? Se não for através do Twitter, através do Google, né, no caso do YouTube, ou através do Instagram, ou através do TikTok, seja, ou através dessas plataformas sociais. Cadê a voz do cidadão? Vai ser extremamente prejudicada. Vamos lá. Desta forma, antes da decisão do STF, as Big Techs não poderiam ser civilmente responsabilizadas pelos conteúdos ilegais, como postagens antidemocráticas, mensagens com discurso de ódio e ofensas pessoais, entre outros. Com o final do julgamento, a Corte aprovou uma tese jurídica que contém as regras que as plataformas deverão seguir para retirar as suas postagens. O texto final definiu que o artigo 19 não protege os direitos fundamentais e a democracia. Liberdade de expressão, ela é democrática. Ela tem que ser. Às vezes ela pode ser ofensiva. Ela pode ser ofensiva em vários sentidos. Porque se eu ofender os seus sentimentos, desculpa, meu amigo, só lamento. Ofender sentimentos não é crime. Eu falar para você a minha opinião não pode ser crime. Por mais louca que a minha opinião possa ser. Porque eu tenho direito a opinar. O que eu não posso fazer, eu também não sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Porque isso leva para outros caminhos ruins. Ou que infringam as leis. Porque aí a gente está indo para o campo, né, enfim, da questões contra crianças, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu não quero aqui também... Certamente esse vídeo já vai sofrer algum problema, né? Se a gente for tão a fundo assim, aí que o vídeo não vai para frente mesmo. Mas, tendo em vista isso, vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Então, proteger crianças, essas coisas assim, isso absolutamente tem que ser feito. Por isso que eu não sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Mas o direito à opinião
Tem que existir. Eu tenho que ser capaz de dizer, cara, de repente eu sou a favor do comunismo. Eu sou a favor do capitalismo. De repente eu acho que a democracia não é a melhor forma de governo. De repente a monarquia é. De repente a gente deveria trazer de volta a família Orleans e Bragança, né? Eu tô brincando assim, mas porque opiniões, elas não podem ser censuradas. E a melhor forma de você acabar com opiniões absurdas e propagar ideias positivas é você entendendo que existem pessoas que têm esse tipo de opinião e é uma guerra de opiniões. E tá tudo bem. A sociedade é feita disso. Na Grécia Antiga, homens se revezavam em palanques discutindo suas opiniões para o público e todo mundo parava para ver. E tá tudo bem. O nome disso é democracia. Então, restringir direito, eu não vejo como proteção à democracia. Mas tudo bem, vamos lá. Além disso, enquanto não for aprovada nova lei sobre a questão, então, Congresso, por favor, conserte isso. Os provedores estarão sujeitos à responsabilização civil pelas postagens de seus usuários. Pela decisão, as plataformas devem retirar os seguintes conteúdos ilegais após notificação extrajudicial: atos antidemocráticos, terrorismo. Essa lista aqui não é a completa, tá? Induzimento ao suicídio, automutilação, enfim, tem uma lista aqui. Mas tem um voto aqui que eu acho muito interessante, que eu acho que eu gosto muito desse ministro, e ele tem uns votos bem interessantes que eu acho legal. O último voto sobre a questão foi proferido pelo ministro Nunes Marques, que votou contra a responsabilização direta das redes. O ministro defendeu que a responsabilização direta deve ser criada pelo Congresso. Perfeito. Voto do povo. Não que o Congresso seja perfeito, certamente longe de ser, mas pelo menos respeita a hierarquia dos poderes, né? Ele, como jurista, ministro, entende isso. Segundo Nunes, a liberdade de expressão é cláusula pétrea da Constituição e deve ser protegida. Dessa forma, a responsabilização da publicação dos conteúdos de quem causou o dano, ou seja, o usuário. A liberdade de expressão é pedra fundamental necessária na troca de ideias, que geram o desenvolvimento da sociedade, isto é, apenas por meio de debate livre de ideias, o indivíduo e a sociedade poderão se desenvolver em todos os campos do conhecimento humano, afirmou. Então, também seguiram ele outros dois ministros, que eu estou tentando achar aqui, o Fachin e mais um outro ministro que eu não estou achando aqui agora. Mas, enfim, seja como for, pessoal, esse é um assunto muito importante e que a gente tem que ficar bem atento a ele e certamente a gente vai voltar aqui a comentar. E aí agora, vamos continuando nessa pegada, vamos para o falecimento da Juliana Marins, no Monte Rinjani. E apesar de ser uma história bem mais curta, é uma história muito importante. Porque, bom, todos nós somos brasileiros, né? E nós vivemos num país, pagamos nossos impostos. E quando a gente paga imposto, pessoal, a gente tem que ter alguma contraposição, né? Alguma contrapartida para tudo isso que você paga de imposto, né? Se você vive num país e a liderança desse país, né, e você sai do Brasil, todo cidadão que sai do Brasil e vai para algum outro país, geralmente tem uma embaixada do seu próprio país nesse local, não é isso? E essa embaixada ela existe para o quê? Proteger os direitos dos cidadãos, porque existe no direito internacional um conceito de que hoje em dia os países não são mais fechados em si mesmos, né? Todos os países são abertos, é o livre comércio e a livre possibilidade de viagens, passagem, a livre passagem, livre transição. E são conceitos de direito internacional, graças a Deus. Então, quando você vai para outro país, se você tem um problema, o que você vai fazer? Você vai na sua embaixada, que é a representação da sua cidadania, do seu governo em outro território. E aí, infelizmente, essa jovem brasileira foi e acabou falecendo. Ela estava fazendo um passeio, uma corrida, enfim, estava passeando ali pelo monte, na Indonésia, que é um país muito bonito de se visitar, e acabou falecendo, caiu, enfim, teve um contratempo, acabou caindo, acabou falecendo. E aí eu pergunto para você, qual foi
a gente viu muitas notícias sobre o que aconteceu. Mas cadê o avião dela? Cadê o avião da FAB trazendo o corpo dela para o Brasil com honras para que a família, que é humilde, né, classe média, humilde, pelo que eu pude pesquisar, possa poder enterrar a própria filha? Porque eu quero saber, cadê o avião da FAB? Porque avião da FAB para levar, esse assunto me deixa, avião da FAB para levar ministro para viajar, deputado para viajar, autoridades para viajar, porra, isso não falta. Não falta. Uma coisa eu te digo, todo mundo gosta de falar dos Estados Unidos, falar mal, não sei o quê. Se fosse um cidadão americano, na mesma hora, teria um avião da Força Aérea Americana com uma bandeira americana em cima do caixão, com o C-130 abaixando ali, para quem sabe o que é esse tipo de avião cargueiro, abaixando ali a sua asa, né? Enfim, o compartimento de cargueiro e aquele caixão descendo com honras. E é por isso que determinadas pessoas têm orgulho do seu país. E lá, independentemente do governo que for, se é de esquerda ou de direita, não interessa. Lá teria honra. Teria a bandeira ali. E eu te pergunto, cadê o avião da FAB com a bandeira brasileira em cima do caixão para que a família pudesse receber o corpo da filha com honra? É por isso que no Brasil é cada um por si e Deus por todos. E realmente tá aqui, ó, o Cristo ali de braços abertos tentando proteger todo mundo. Porque se não for ele, meu amigo, o teu governo não tá nem aí para você. E aí a gente fica, pô, cara, né? O mundo, ele é uma competição gigante. Então existem os primeiros, por isso que existe o G7, o G20. E eu digo isso por quê? Porque o país deveria proteger o seu cidadão. Você paga impostos. Você paga impostos. Não é o governo, você não tem que servir o Estado tem que te servir. O Estado é feito do poder das pessoas. As pessoas compõem o Estado. Hoje em dia, o conceito mudou. O Estado virou um controlador gigante, que só quer arrecadar e não está nem aí para os seus direitos. Essa relação de contrapartida, o famoso contrato social que você assina quando você nasce, aqui nesse país, infelizmente, me parece que foi rasgado. É uma coisa muito triste quando eu vejo uma notícia como essa. Eu acho um absurdo completo. E ainda falar que os custos, né? Me parece, né? Para o conteúdo não ficar, me parece, né? Eu escutei dizer, numa determinada notícia, que o Itamaraty, inclusive, se pronunciou dizendo que os custos deveriam ser arcados, né? Pela família. Maravilhoso. Infelizmente, o brasileiro tem que passar por isso para ele acordar, para colocar pessoas decentes no poder. Assim, é um absurdo isso. Mas numa notícia mais tranquila, né, saindo desse campo aí né, do Estado não ter responsabilidade com o seu cidadão, a revista Economist britânica considerou que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita e a melhor cidade para se morar no Brasil, né? Porque de se viver, tá?
Porque viver no Rio de Janeiro, né, para quem acorda cedo, sai para trabalhar, ou mora na Baixada, ou mora, né, de repente ali na Zona Sul, no centro, enfim, aonde você estiver, é uma sensação de segurança que você tem todo dia que é fenomenal. Você pode sair com, pô, jogando o celular pra cima, com seu filho na rua, pode voltar da night, 2 horas da manhã andando tranquilo, porque nada vai acontecer com você, segundo a revista The Economist. Eu imagino que eles devem ter feito uma pesquisa muito profunda sobre o Rio de Janeiro, né, para ter chegado a essa conclusão, porque assim, né, demonstra um conhecimento de causa muito profundo sobre a nossa cidade, não é isso? Fenomenal. Eu não sei exatamente quem foi que fez essa notícia. Meu amigo, eu faço um combinado com você, tá certo? Eu te hospedo aonde você quiser aqui no Rio de Janeiro, tá certo? E faço um passeio contigo pela cidade. Mas assim, não é só sobre as bolhas do Rio de Janeiro, não. Tô falando sobre o Rio de Janeiro inteiro, tá certo? A gente entra ali em alguns lugares ali na Avenida Brasil ou na Dutra. Eu vou te mostrar uns lugares ali que você vai adorar. E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode reservar para você ali dentro assim, uns sobrados e tal, para você passar 30 dias. Aí eu te deixo ali, não é isso? Aí depois. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Tranquilo. Não vai ter problema, ele vai ter problema? Nada. Não vai, Zero. óbvio que não. A gente deixa ele ali 30 dias. Não, 30 dias é muito. Pra gente não ter isso. Vamos botar assim, 10 dias. A gente deixa ele 10 dias vivendo ali. Aí a gente pede pra ele reescrever essa Não, faz o matéria. seguinte, segundo também a revista aqui, Ah, o primeiro país, primeira cidade é Copenhague, né? Copenhague. Então, do cara lá de Copenhague pra cá, Não, e pra ver perfeito. como é que ele vai se sentir, É uma entendeu? contraposição É. enorme. A gente deixa ele em Copenhague. Ou a segunda, Viena. Viena. Boa. Viena, melhor. A gente deixa ele em Viena 10 dias, depois a gente leva ali, entendeu? Pra Avenida Brasil, deixa ele 10 dias, aí a gente pede pra ele reescrever essa matéria, aí vamos ver o que acontece. Pra ver se ele vai ter a mesma. Certamente ele vai ter a mesma Com opinião, certeza. né? Com certeza, isso vindo de uma revista britânica, não é isso? Onde a Inglaterra está passando por um momento maravilhoso, onde as pessoas são esfaqueadas à torta e à direita na rua, onde a imigração tomou uma proporção absurda, não é isso? E, enfim, hoje em dia existem várias notícias na Inglaterra de gangues, verdadeiras gangues de pessoas que fazem violências contra mulheres, se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é isso? E todo mundo acha que está tudo bem. Certamente na Inglaterra eu vejo uma revolução acontecendo daqui talvez uns 18 meses, alguma coisa assim, porque a coisa está fervilhando, borbulhando muito lá. Mas mostra um conhecimento de causa profundo do nosso Rio de Janeiro, onde a polícia, que é uma das melhores polícias do mundo, apesar de longe de ser a mais equipada, mas do ponto de vista de qualidade técnica, garra, perseverança, combatentes. Isso a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente eles não podem atuar, né? Mas enfim, cada um tem o seu papel, né? Eles têm o papel deles, o judiciário tem o seu papel, os criminosos têm o seu papel, cada um no seu quadrado, e o Cristo tentando abraçar todo mundo para ver se todo mundo sobrevive no final dessa loucura toda. Agora, para finalizar também numa notícia mais leve, essa é uma notícia muito leve, muito boa. A nossa querida deputada Erika Hilton, ela está muito chateada com o que foi falado sobre ela nas redes sociais, porque, ao que parece, ela não pôde participar, né, da comunidade, perdão, da comunidade não, mas da passeata LGBTQ que houve em São Paulo. E ela ficou bem chateada com isso, né, porque parece que o movimento se dividiu, ela escutou muitas críticas, né, a gente escuta que geralmente é uma comunidade muito unida, né, então, assim, realmente chamou muita atenção. Ela tá tão chateada nas redes sociais, falando, assim, com uma autoridade fenomenal, assim. Eu não sei de onde ela tira essa autoridade para falar com essa empáfia toda, da maneira como ela se manifesta, mas eu acho incrível, acho incrível. E uma coisa que me chama atenção nessas passeatas é que quando se fala de comunidade LGBTQ, e eu já vou fazendo um preâmbulo aqui, eu acho que todo mundo tem que ser livre para fazer o que quiser.
Meu amigo, se você é do L, do G, do B, do T, do Q, do I, do mais, do 2, você é maior de idade, seja feliz. Eu quero mais é que você seja feliz. Eu não tenho zero problema. Faz o que você quiser. Entretanto, eu acho o seguinte: quando se fala dessa militância, eu não gosto dessa palavra militância, mas quando você fala dessa característica ou dessa questão, todo mundo fala assim: ah, a bandeira da comunidade, a bandeira do arco-íris, na verdade, é um movimento. Tá, é um movimento. Eu realmente, estendo aqui nesse podcast um convite honesto a qualquer pessoa que seja um porta-voz, talvez, dessa comunidade, a sentar aqui com a gente para a gente conversar e realmente aprofundar a questão, mas de uma maneira sincera e honesta, racional, sem muitas emoções, para a gente poder aprofundar a questão e tentar dirimir algumas questões, assim, porque todo mundo fala, porque eu estou defendendo o meu direito a viver. Seu direito a viver, a existir. Meu amigo, o seu direito a existir, ele está estabelecido na Constituição Federal de 88, né, enfim, vamos botar 88, desde o momento que você nasceu, simplesmente pelo fato de você ser um ser humano. Ponto final. Poderia acabar o assunto aqui agora. O fato de você ser um ser humano já estabelece a garantia à vida, ao devido processo legal, à segurança, à saúde, saneamento básico, tudo aquilo que está escrito nos 10 primeiros artigos ou 8, 9 primeiros artigos da Constituição Federal. Só pelo fato de você ser brasileiro. Então, essa ideia, e eu sendo um operador do direito, ela não cola comigo. Eu não consigo visualizar ela dessa maneira. Você pode tornar um crime hediondo, ou seja, determinados crimes se tornarem terem penas mais gravosas. Tudo bem, ok, acho interessante. Mas o seu direito a existir, ele sempre vai ser seu. Tendo em vista isso, o que falta para você? O que você quer de verdade? Você quer ser aceito na sociedade? Ótimo, eu super acho que você tem que ser aceito. Mas não é colocando crianças, por exemplo, no meio de determinadas manifestações ou de determinadas demonstrações que eu entendo que você vai ser bem visto. A bandeira do arco-íris, o que é LGBTQ? Qual é o conceito desse movimento? Por isso que eu estendi esse convite. Porque eu tenho minhas opiniões, obviamente, certamente, mas eu quero conversar com pessoas que sejam porta-vozes desse movimento, talvez. Porque essa bandeira, quando eu olho para ela, eu vejo o quê? Características plenamente sexuais, de sexualidade. E eu não vejo isso como se fosse um movimento, como se fosse uma ideologia. A bandeira, e existe um movimento americano até que chama-se Gays Against Groomers. Vocês podem pesquisar. Que eles são os primeiros, é 100% formado de pessoas da comunidade LGBTQ, que são pessoas que ativamente, fazendo parte dessa sociedade, lutam contra a inserção e a exposição de pessoas menores de idade a essa bandeira, justamente por ela ter uma característica de sexualidade. Então, assim, gostaria muito que alguém me explicasse a razão do porquê esse movimento estaria errado, por exemplo. Porque ele sofre muita contraposição lá na internet. Principalmente nos Estados Unidos. Eu gostaria de entender o porquê. Eu gostaria que alguém me explicasse para eu poder entender e falar, cara, realmente, não, faz sentido isso aqui, porque para mim não faz. Quando você pega uma criança e coloca ela no meio de uma passeata como essa, onde tem um monte de gente de bunda de fora, entendeu? Coisa de fora e tal. Entendeu? Quando você fala da questão do trans. Ah, mas eu sou trans. Cara, maravilhoso. Mas eu quero mais é que você seja feliz. Fique à vontade. Mas não vamos expor as crianças a isso?
certo? Porque isso tem uma característica sexual. Eu, como hétero, eu não fico pela rua aí, eu me visto normalmente, eu falo normalmente, eu não, 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 não fico por aí exercendo a minha heteronormatividade em público, até porque se eu fizer isso, eu vou ser criminalizado por tentativa ao pudor, atentado ao pudor, é crime. Mas você expor uma criança a conteúdos assim, por incrível que pareça, não é considerado aliciação de menores. Por quê? Porque serve a uma ideologia. Serve a uma ideologia. Olha a contradição aí. Agora, se você pegar uma criança, e isso que eu vou falar agora é um completo absurdo, e você expor a ela, existe uma disparidade entre questões aqui. Se você expor a ela a conteúdos adultos, você deve ser preso. Não interessa se é na heteronormatividade ou se é na transexualidade ou na homossexualidade, não interessa. Você pegar uma criança e expor a ela conteúdo sexual é crime, não importa a ideologia que seja, ou o lado político que seja. E se você não consegue ver isso, meu amigo, ou meus amigos, é porque vocês estão totalmente dominados por uma ideologia. E eu tenho zero empatia a pessoas que expõem crianças a conteúdo sexual. Não interessa qual seja o tipo de conteúdo. Se é transnormativo, heteronormativo, homo, não me interessa. Zero empatia. Zero. Passeata na Avenida Paulista pela comunidade LGBT, tem um monte, acho lindo, acho maravilhoso. Cadê as passeatas contra a pornografia infantil? Cadê as passeatas contra a violência a crianças? Cadê? Cadê esses valores? Cadê essas ideologias defendendo esses direitos? Cadê? Não tem nenhum. Não tem. Mas para falar de transexualidade tem uma porrada, tem um monte. Para defender esses valores tem um monte na internet, falando bonito pra cacete. Mas não tem fazendo passeata. Dando a cara a tapa e falando, olha só, irmão, parou. O seu filho não deveria estar com você aqui. E um dia ele vai ser mais velho, e aí ele vai fazer o que ele quiser, mais poder para ele, que seja feliz. Se ele quiser se transformar, tomar bloqueador hormonal, tirar, botar, maior de idade, ele vai arcar com as consequências das suas próprias decisões. E tá tudo bem. Agora, crianças, não dá. E aí, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma deputada falando sobre isso. Eleita pelo povo, com poder no Congresso, de voz. E eu acharia louvável da parte dela se ela falasse assim, não, olha só, pessoal, tudo bem, nós somos da comunidade e tudo mais, mas essas ideias, quando propagadas a crianças, menores de idade, que já têm proteção legal, a gente também tem que manter, independentemente da nossa ideologia. Porque isso é sensato, é senso comum. E bom, decente, honroso. E não ficar chateada porque o seu nome ou o seu ego ficou ferido porque estava no exterior defendendo os direitos e falando da própria vida, como se ela sofresse. Eu imagino que ela deve ter sofrido muita coisa na vida dela. Quem sou eu para julgar? Meu ponto aqui não é esse. Mas hoje em dia, ela tem muitas pessoas armadas, por exemplo, que fazem a defesa dela. Então ela não tem problema nenhum. Ela deveria agradecer pelo posto que ela tem, honrar o dinheiro que ela ganha por todos
aqueles que votaram nela e por todas as pessoas do país que pagam seus impostos, empresários, etc., e defender questões que realmente fazem a diferença. E não colocar crianças no meio de passeatas LGBTQ que tem um cunho puramente sexual. E aqui é assim, galera, a gente vai de uma ponta a outra muito rápido e volta muito facilmente. Mais fácil ainda. Porque o que falta é senso comum. Tá faltando senso comum na internet, tá faltando senso comum no judiciário, tá faltando senso comum no Congresso. O que mais a gente vê é uma briga incessante por poder, nada é feito, é cada um por si e o Cristo lá aberto tentando salvar todo mundo. É isso aí, Gustavo. Tem mais alguma coisa ou já foi? Não, acho que só vale destacar que ela falou que ela não foi na parada porque ela tava num show da Beyoncé em Paris. Ah, é, teve É, isso também. acho que é legal Desculpa, eu a esqueci gente essa destacar, a parte. gente destacar isso, né? Eu esqueci. O show da Beyoncé. E segundo aqui o jornal digital Poder 360, eles falam que ela afirmou não ter usado recursos públicos para custear a viagem, Pronto. tá? Agora tá justificado. Só pra Pessoal, justificar, né? agora vocês entenderam o porquê que ela não estava na passeata. A galera da comunidade, eu vou ter que defender a nossa deputada, porque o show da Beyoncé, até eu gostaria de ir. Foi aonde mesmo? Em Paris. Em Paris. Paris. Até eu ia gostar de ir no show da Beyoncé em Paris, né? Então, assim, realmente, as agendas não casaram. Então, foi isso. Agora vocês já sabem. Por favor, todo mundo entra lá na rede social dela, manda um coraçãozinho para ela entender que todo mundo gosta da nossa querida deputada. Tá certo? E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.